Bom, a documentação de controle de qualidade, ela serve para determinar quais são os testes que precisam ser feitos para garantir que a minha solução esteja funcionando da maneira adequada. E aí o conteúdo vai todo girar ao redor de ter planos e especificações para garantir que esses testes, de fato, reflitam tudo que é relevante para a nossa ferramenta. Então, o plano de gerenciamento de qualidade, ele nada mais do que define qual é o padrão exigido de qualidade do produto. Isso pode ser, por exemplo, se fosse um jogo online, isso pode ser qual que é a latência máxima esperada. Se fosse um, algum website, isso pode ser critérios de segurança. Se fosse alguma coisa relacionada a dados ou qualquer tipo de aplicativo, isso pode ser o máximo downtime que a ferramenta pode ter. E assim vai. Então, o plano de gerenciamento de qualidade vai descrever quais são as métricas que a gente precisa atingir para garantir, né, que o nosso software tem o nível de qualidade exigido. E aí, em cima disso, é que a gente vai criar a estratégia de teste, que vai descrever quais são os testes que a gente tem que fazer, né, para atingir determinados objetivos. Então, vai incluir qual a estrutura de equipe e recursos que vão ser necessários para realizar todos esses testes que devem ser, portanto, priorizados, desculpa. O plano de teste, por sua vez, consiste em um conjunto de páginas que vai descrever tudo que vai ser testado em determinado momento. Então, quais recursos da minha ferramenta vão ser testados, quais métodos que a gente vai utilizar para teste, pode ser teste de integração, podem ser testes unitários, podem ser, por exemplo, testes sistêmicos e assim vai. Quais são os prazos para esses testes serem realizados? Porque, por exemplo, um conjunto de testes que a gente tem, que são os testes de usuário, eles demoram para fazer, né? Imagina que você vai ter várias pessoas participando desse processo de teste. E porque eles demoram, a gente precisa ter prazos determinados. E funções e responsabilidades. Quando você tem um software grande sendo desenvolvido, é comum que você, inclusive, tenha pessoas dedicadas exclusivamente ao controle de qualidade, exclusivamente a fazer esses testes. As especificações de caso de teste são os detalhes de o mapeamento, vamos dizer, né, de quais recursos e funcionalidades e produtos estão associadas a cada teste. Né? Então, ele basicamente diz: esse teste testa isso, esse teste testa isso, e assim vai. E a verificação de testes é a lista de todos os testes que devem ser executados num determinado momento. E ela vai me dizer quais testes passaram e quais testes não passaram ao longo do tempo. Então, o controle de qualidade, ele nada mais constitui do que a documentação de tudo que eu preciso testar. Na prática, como cientista de dados, o que você geralmente vai escrever são os testes unitários, no final das contas, e o que você vai desenvolver são também os testes de integração, né, que vai ser o teste uma vez que você tente executar o aplicativo como um todo. Uh, Na maioria das vezes, um produto de software completo vai ter aqueles 4 tipos de teste que a gente colocou, mas eu dou um exemplo de uma estratégia de teste aqui que diz, por exemplo, teste unitário, teste de integração, teste de segurança, teste de conectividade, aceitação do usuário e verificação de produção. Né? Esses também são etapas de teste comum. E a ideia é que nessa documentação a gente tenha clareza de tudo que a gente precisa fazer para garantir que o nosso software cumpra com os requisitos de qualidade. Muitas vezes, esse controle de qualidade não é tão firme em termos de métricas específicas de latência, downtime, exceto quando você tem realmente um aplicativo que fica online e que espere um volume de usuários grande. E aí isso na maioria das vezes vão ser jogos online, vão ser plataformas, por exemplo, como o Zoom ou como o Skype, Discord e assim vai. Então não é tão comum
você encontrar projetos no âmbito de ciência de dados que tenham, que você vá participar desse tipo de controle de qualidade. Mas é óbvio que aqui você precisa desenhar bons testes para minimamente sua ferramenta funcionar corretamente, e isso vocês já viram como fazer com testes unitários.